Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro, Senhor. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Você pode dizer: e ao teu nome, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu. Você pode dizer: guia-me, Senhor. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Deus. E ao teu nome, Pai, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Nós somos teu, Pai. Nós somos a tua igreja, nós somos o teu povo. Nós viemos nesse lugar para render graças e louvores a ti. Tudo nesse lugar é para o louvor da tua glória, Pai. Nós compreendemos, Pai, que sem ti nada podemos fazer, Pai. E compreendemos que tudo que temos não é nosso, mas tudo que temos é do Senhor, ó Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, que move o teu sobrenatural sobre cada coração, sobre cada um dos nossos irmãos, Pai. Que essa palavra seja como uma flecha, Pai, e venha, ó Deus, inundar, tocar, ó Deus, as nossas vidas por completo, Pai. Faz a tua obra e a tua vontade em nós, Pai, e que a nossa fé possa ser mais firme para a tua honra e para a tua glória. E todos digam amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Não há nada melhor do que servir ao nosso Deus. Não há nada melhor do que estar na sua presença. Todas as vezes que eu estou aqui, eu lembro do salmista Davi, quando ele diz: me alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia.
E eu creio que quando você decidiu vir na casa do Senhor também, algo pulsou no seu coração. Hoje nós vamos na casa de Deus. Mulher, se arrume que hoje nós vamos na casa de Deus. Marido, se arruma que hoje nós vamos na casa de Deus. Filho, se arruma, coloca a tua roupa que hoje nós vamos na casa do Senhor. E o bom da casa de Deus é que quando nós chegamos, Ele já estava esperando cada um de nós. Se vira para esse irmão lindo que está aí do seu lado, fala para ele, diga: quando você chegou, o nosso Deus já estava à sua espera. Porque a palavra de Deus diz que Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele estava vindo com você e Ele também te recepcionou na entrada. Ele estava direcionando o seu caminhar, lhe dando os livramentos no caminho, para que você não perecesse na sua jornada, para que nada te distraísse, mudasse o teu plano e o teu objetivo de chegar à casa do Pai. Parabéns, você conseguiu chegar ao lugar ao qual Deus já estabeleceu algo poderoso sobre você. E da mesma forma, aqueles que estão no campus online, porque você poderia ter vários motivos para não estar conectado, mas o Senhor te chamou, o Senhor te atraiu a esse momento, a esse tempo, o hoje, o agora, para falar ao teu coração. E nós louvamos a Deus, porque Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle de tudo. Louvado seja Deus. Eu quero começar a nossa ministração lá no Salmo de número 92. Aleluias. Salmo de número 92. E nós vamos para o versículo de número... Vamos ler o Salmo inteiro. Coloca o Salmo aí. Salmo 92. Em nome de Jesus. E diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Aleluia. Ao som do lírio de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, como os teus feitos, as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor. Como são profundos os teus propósitos, aleluias. O insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. Mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão e serão dispersos, todos os malfeitores. Tu aumentastes a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo, diga glória a Deus. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos, os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira. Repita comigo, diga: os justos florescerão como a palmeira. Crescerão, diga, crescerão como o cedro do Líbano. Aleluias. Plantados na casa do Senhor, aleluias, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Diga graças a Deus. Esse é o nosso Deus. E o salmista Davi conhecia bem o nosso Deus. Hoje eu quero dar nome a um tema da nossa ministração.
E o tema da nossa ministração é crescendo em tempos de crise. Crescendo em tempos de crise. Quando a gente vai observar o Evangelho, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, a gente percebe que o povo de Deus, em todos os tempos, passavam por momentos de dificuldades e aflições. E uns períodos aos quais o povo de Deus mais crescia eram os períodos onde eles estavam passando por crises, passando por dificuldades e por diversas situações. Um exemplo claro disso está lá em Êxodo capítulo 1, no versículo 12, onde a palavra de Deus diz que: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam. Naquela época, quando estavam o povo de Israel cativo, e a palavra fala que os egípcios já os temiam, porque eles tentavam fazer de todas as maneiras: olha, vamos colocar mais trabalho sobre eles, olha, vamos aumentar o jugo sobre eles, vamos aumentar o tempo de trabalho sobre eles. E a palavra fala que quanto mais eles faziam isso, mais o povo de Deus ia crescendo. E essa mensagem, ela se conecta com isso: crescer em tempos de crise. Ou poderemos até dizer, como crescer então, pastor, em tempos de crise? O que nós podemos fazer para melhorar? O que nós podemos fazer para avançar, mesmo em dias difíceis, em dias complicados? Sabe, queridos, e nós temos que compreender que o nosso Deus, Ele está conosco. O nosso Deus, Ele está conosco em todos os momentos, em todos os lugares. Ele tem um controle e o domínio sobre tudo. E nós temos que compreender que nós precisamos confiar e descansar nesse Deus Todo-Poderoso. E saber que no tempo oportuno Ele moverá o seu sobrenatural sobre nós. Se nós conseguirmos compreender que o Senhor Deus é um Deus que se manifesta em tempos de crise para celebrar uma nova estação, ou melhor, para mudar a estação e para fazer com que haja bênção sobre o seu povo, queridos, nós conseguiremos compreender que é chegado um novo tempo para a igreja do Senhor. É chegado um novo tempo para a minha vida e para a tua vida. Porque a Bíblia diz, e ela diz que o choro, ele pode durar até uma noite, mas ela é bem criteriosa quando ela diz: olha, mas uma coisa é certa, a alegria vem ao amanhecer. Nós temos vivido dias que nós temos chorado muitas vezes a morte de alguém próximo, de um ente querido. Temos chorado muitas vezes por aqueles que estão internados, entubados ali, clamando a Deus, pedindo a misericórdia. Mas isso vai passar, e isso está passando para a honra e para a glória do nosso Deus. Diga amém. Isso está passando, queridos. E uma das frases que eu tenho dito esses últimos dias é: olha, dias melhores virão. Se vira para esse irmão, diga: se alegre, queridos, porque dias melhores virão sobre nós. Dias melhores virão, queridos, e vai ser sobrenatural aquilo que Deus vai fazer sobre nós. Sabe por quê? Toda dificuldade, todo problema, toda situação que nós passamos, queridos, a Bíblia diz que isso não se pode comparar àquilo que o Senhor tem preparado para nós. A Bíblia vai descrever, ela vai dizer assim: olha, as suas leves e momentâneas tribulações não se podem comparar com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Esses tempos difíceis que nós dizemos, poxa, dias difíceis, o Senhor está dizendo assim: olha, isso é uma leve e momentânea tribulação. Olha, isso vai passar, esse tempo vai passar. O importante é você se firmar, o importante é você continuar no caminho, o importante é você continuar avançando, você continuar crescendo. O dia vai clarear, e quando clarear, nós vamos estar lá. Nós vamos estar lá para dizer: Senhor, combatemos um bom combate, Pai. Os dias não foram fáceis, mas nós vencemos para a honra e para a glória do nosso Deus.
Dias melhores virão. Fala para esse irmão que está do seu lado, diga: dias melhores virão, irmão. É a promessa do Senhor sobre nós. O povo de Israel estava com medo dos gigantes. Chegam para Moisés e Moisés, a terra mana leite e mel, mas tem gigantes. Por que você nos trouxe para esse lugar? Nós preferimos ter morrido no Egito. Nós preferimos ter morrido escravos. Mas Gideão e Caleb se levantam, Josué e Caleb se levantam e dizem: ei, calma aí, deixa eu dizer uma coisa para vocês estão entendendo. Realmente a terra tem gigantes, mas deixa eu dizer uma coisa, nós temos a palavra do Senhor. O Senhor nos entregou essa terra por herança, entramos-las e possuímos. Vamos entrar e possuir a terra. Muitos olharam, acharam que eram loucos, mas é porque dentro deles queimava algo, porque na caminhada com Cristo, querido, ou nós estamos com Deus, ou nós estamos com o Senhor. Ou nós estamos com Deus, ou nós estamos com Deus. O Espírito do Senhor já bradava dentro dos seus corações. Diferente de toda a multidão que estava com medo dos gigantes, dos desafios, com medo dos problemas, com medo de todas as dificuldades do mundo atual, daquela época. Mas Josué e Caleb não, estavam focados na promessa, estavam focados no Deus Todo-Poderoso. O Senhor te trouxe nessa noite para dizer: ei, queridos, foca os teus olhos em mim e deixa que o mais eu vou fazer por você. O que nós temos que fazer é deixar ser guiados pelo Senhor. Como diz a canção: guia-me para que em tudo em ti eu confie, Senhor. Guia-me, Pai, para que pelas águas eu caminhe por onde quer que o Senhor me chame. O Senhor está conosco. Aleluias. Princípios para crescer em tempos de crise. Separei aqui 4 princípios. Princípios é aquilo que são as primeiras coisas, é o primordial, é aquilo que não se pode tirar, é aquilo que faz parte. São só esses, pastor? Não, tem vários. Mas eu separei aqui 4 que falam principalmente desse versículo de número 13, onde diz que os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Onde diz, aliás, versículo 13, né? Os que estão, versículo 12, os justos florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Então, baseado um pouco na palmeira, daquilo que a palmeira representa, e algumas verdades a respeito dessa palmeira, e que a palavra de Deus também afirma através dos textos bíblicos. Nós vamos tirar algumas lições disso, princípios. E o primeiro princípio é você estar plantado, porque não tem como uma palmeira ela crescer, não tem como uma palmeira ela dar alguma flor ou algum fruto se ela não estiver plantada. Então, estar plantado é um princípio importante. Vamos tentar compreender um pouco disso. Queridos, estar plantado, está relacionado diretamente à nossa identidade, aquilo que nós somos. Aqui está relacionado diretamente a um propósito pelo qual Deus nos chamou. Está plantado, está relacionado ao tipo, à família ao qual pertencemos. Está plantado, está relacionado ao tempo em que vivemos. Estar plantado está relacionado ao nível ministerial ao qual nós estamos inseridos, está relacionado à igreja que pertencemos. Tudo isso está relacionado a essa estar plantado. Estar plantado, queridos,
significa nós temos as nossas afirmações de quem nós somos e por que estamos aqui. Quando eu era bem jovem, eu fazia essa pergunta: por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Qual o meu objetivo? O que eu estou fazendo aqui? Passava algumas dificuldades, tinha muitos traumas, tinha as minhas coisas, tinha os meus complexos de inferioridade. Eu entrava para dentro do banheiro e ficava chorando lá um tempão, tentando encontrar uma existência. Por que eu estou aqui? Será que é isso mesmo? Até que um dia eu encontrei o Senhor. Até que um dia eu encontrei alguém que me compreendia. E eu encontrei e descobri alguém que me compreendia e que sabia o porquê que eu estava nessa terra. E eu comecei a compreender isso. Ei, queridos, nós não somos, nenhum de nós não somos frutos de algo ocasional. Nós não somos frutos ali nós somos frutos do pecado. Nós somos frutos disso, nós somos frutos. Ei, não, para com isso, irmãos. As crianças, elas são do Senhor, o dom da vida pertence a Deus. A palavra de Deus diz que nós éramos substâncias informes e Ele já havia nos escolhido. Isso é identidade. A Bíblia diz que quando Ele te chama, a Bíblia diz que Ele tem o seu nome escrito na palma da mão dEle. Isso é identidade. Isso é estar plantado. Sabe, queridos, porque nós nascemos e nós estamos inseridos em um mundo nesse tempo, né? E muitas vezes nós queremos fugir desse tempo. E muitas vezes nós queremos fugir da família a qual nós estamos inseridos. E eu acho interessante, porque se nós não estivermos bem firmes, queridos, nós somos levados por qualquer outro tipo de conversa. Você lembra de Gideão? A palavra vai dizer que Gideão, quando o anjo chega para Gideão e diz assim: ei, Gideão, deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho te chamado para você ser o libertador do povo de Deus. O que Gideão responde? Está lá em Juízes 6,15. Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Gideão estava com a sua identidade, estava errado. Gideão não compreendia quem ele era, o potencial que existia dentro dele, por quem ele verdadeiramente tinha sido chamado. Se vire para essa pessoa que está do seu lado, diga: você não foi chamado nem pela sua mãe, nem pelo seu pai. Fala para ele. Diga: você foi chamado pelo Senhor para existir nesse tempo e cumprir um propósito que só você pode cumprir. Isso, queridos, é estar plantado. Nós precisamos compreender essas verdades. Aí você olha para mim e diz assim: pastor, mas o senhor não sabe. Irmão, José também não sabia não. E pegaram o José e venderam o José como escravo. E aí o José deu uma melhorada um pouquinho, foi para a casa de Potifar. Melhorou um pouquinho, deu errado lá, a mulher passou o olho nele, ele teve que fugir, foi preso de novo, voltou para o cárcere de novo. E a palavra fala que lá dentro do cárcere ele era fiel ao Senhor. E a palavra fala que chega um tempo ao qual ele é governador. E ele vai agora, os irmãos vão ao encontro dele sem saber que era ele. Vão pedir ali o sustento, porque naquela época estava tendo uma crise, uma escassez. E eu separei o texto para ler para os irmãos, está lá em Gênesis 45. E José diz assim: então disse José aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhes. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflinjam, não se recriminem por terem me vendido para cá. Vocês estão escutando aí? Quem está escutando, diga amém. Amém, fiquem atentos, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês.
Sabe o que é isso aqui, irmãos? Está plantado. Está plantado. Sabia qual o seu propósito de vida. Sabe, querido, nós podemos parar um pouco e cada um de vocês pode contar das piores histórias, e nós vamos chorar aqui com cada história que vai ser contada. Chorar aqui com cada injustiça das pessoas que foram injustiçadas. Chorar aqui de todos os problemas e dificuldades que já passaram para estar aqui hoje. Mas eu quero te dizer algo, queridos. De tudo isso que você viveu e tudo isso que você passou, queridos, você precisa compreender qual a tua identidade. Você precisa compreender aonde você está plantado, aonde você foi colocado, queridos. Você não foi colocado por homens, mas foi colocado por Deus. E aonde você foi colocado, queridos? Talvez você é um José, onde as pessoas olham para você e digam que você é o sonhador. Pode dizer para você que você não vai chegar, que você não vai conquistar, que isso é impossível. Mas se você souber por que você está nesse tempo, nessa família, nessa igreja, nessa estação, você vai colher os seus feixes com alegria, porque assim a palavra de Deus fala. Mesmo que sejam dias de choro, você vai colher com alegria depois. Temos que estar plantados. Quando vierem te tirar, quando vierem dizer que você é algo que você não é, você vai dizer: ei, calma aí, eu estou plantado, eu sei de onde eu vim, e eu sei o Deus que me colocou nesse lugar, e eu sei que Ele vai fazer coisas grandiosas e poderosas através da minha vida. Você não é uma coincidência, você não é o acaso, você não é fruto de nada disso, você é fruto do Senhor. Existiam bilhões para nascer, e Deus colocou o olhar em você e disse: é esse, meu filho e minha filha, viverão nesse tempo, prosperarão, estarão plantados em mim, saberão que vivem por um propósito, organizarão as suas casas, as suas famílias, levarão a proclamação do Evangelho de Cristo, farão a minha vontade, deixarão uma descendência plantada e poderosa nessa terra. Isso é propósito de vida. Isso fala sobre estar plantados. Diga graças a Deus. Aleluias. Segundo princípio, queridos, para que nós possamos crescer em tempos de crise, nós precisamos ter raízes profundas. Repita comigo, diga: ter raízes profundas. Precisamos ter raízes. Uma das curiosidades da palmeira é que ela consegue manter-se firme por ventos de até 800 quilômetros de velocidade. Para você ter uma ideia, as outras árvores com ventos de 80 a 90 quilômetros por hora, elas já caem, mas as palmeiras não. E tudo fala de uma conexão, e é lindo porque a ideia da palmeira, as suas raízes, elas descem principalmente aquelas que estão em ambientes de escassez de água, elas crescem as suas raízes, e quanto mais profundas elas ficam, mais fortes e resistentes elas permanecem. Sabe uma outra característica interessante da palmeira? É que quando vem a tempestade,
as folhas da palmeira, elas murcham. E isso faz com que o vento passe por elas, sim, assim a derrubá-las. E isso chamou a atenção, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor é a figueira e nós somos os ramos. E nós somos os ramos. E quando nós estamos no Senhor, queridos, tudo dá certo. E chama a atenção porque a palmeira, ela não se incomoda em diminuir. E quando ela diminui, todo o caule da palmeira aparece. E é Ele quem resiste às tempestades. Quando estamos ligados no Senhor, quando estamos conectados no Senhor, oh queridos, que Ele cresça e que eu diminua. As coisas começam a dar certo para nós. Mas as raízes, lá em Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Esse é o nosso Deus. E quando nós falamos sobre água, essa água, ela é o que nos traz a vida. E o Senhor vai dizer que Ele é a água, né? E aquele que bebe dessa água jamais tornará a ter sede. Esse é o nosso Deus. Pastor, como que eu aprofundo as minhas raízes? Como que eu tenho raízes mais profundas quando eu decido meditar na palavra do nosso Deus? Quando eu decido orar, buscar a face desse Deus Todo-Poderoso. Quando eu decido mergulhar nesse Deus Todo-Poderoso. Querido, quando nós fazemos isso, queridos, vem o temporal, vem a tempestade, mas nós continuamos firmes, porque o Senhor está nos sustentando. O Senhor até fala sobre uma casa construída sobre a areia. Na primeiro vendaval ela cai, mas fala sobre uma casa construída sobre os pilares, construída sobre a rocha, e quando o vento bate, ela continua firme. Nós precisamos aprofundar as nossas raízes. Nós estamos tendo na igreja a escola de crescimento, módulo Start. Quem está fazendo aí o escola de crescimento, diga graças a Deus. Está sendo bom, irmão, sim ou não? Louvado seja Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Aprofundar as raízes. Você tem que estar firme. Você tem que estar se conectando com pessoas. Você tem que estar se movendo com pessoas, falando as coisas de Deus, falando com o Pai, tendo a sua intimidade com o Senhor. Isso vai fazendo com que você fique firme e aprofunde as suas raízes. Mas se você não faz isso, queridos, na primeira dificuldade, no primeiro problema, na primeira situação, você vai cair. Na primeira situação, você vai tombar. E não é para isso, não foi para isso que o Senhor nos chamou. Não foi para isso que o Senhor nos separou. Amém, queridos? Nós precisamos ter a intimidade com o Pai, ser cheios de Deus, ser cheios da presença de Deus. Nós precisamos buscar essas águas profundas do Espírito para nós. A Bíblia sempre diz, eu sempre falo isso, queridos, que a Bíblia diz que há mistérios que o Senhor quer revelar para nós. Mas esses mistérios, para serem revelados, queridos, é necessário que nós venhamos buscar esses mistérios em um nível de intimidade com o Pai. Sem intimidade, o Senhor não vai revelar.
Sabe por que José, queridos, a Bíblia não relata que nenhum homem, nenhum profeta chega para José lá no meio do encarcerado e diz para ele que ele está cumprindo o propósito dele. Você vê isso na Bíblia? Não tem assim, não tem ninguém lá dizendo. Mas sabe por que ele é enfático em dizer isso? Olha, eu estou vivendo aqui o propósito, fica tranquilo. Olha, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu perdoo vocês todos, não tem nada a ver com vocês, faz parte do meu propósito. Sabe por que ele fala isso, queridos? Porque ele vive em um nível de intimidade com o Pai. Vive em um nível de intimidade com Deus. Eu percebo um nível de intimidade, queridos, quando Davi, ele peca, vai sofrer as suas consequências, e ele vai para o templo orar, pedindo a Deus a misericórdia pelo filho que estava ali jurado de morte pelo Senhor. E a palavra fala que ele fica no templo chorando ali, clamando a Deus, até que ele ouve um sussurro de que o filho havia morrido. E a palavra fala que ele sai, então, e ele vai se trocar, toma banho, troca as suas vestes, senta na mesa e vai comer. E os seus súditos ficam todos assim, nossa, como que pode isso? O homem agora estava morrendo ali agora, e o homem já está sentado na mesa comendo. E Davi escuta aquilo e diz assim, ei, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Enquanto existia a esperança de o meu filho estar vivo, eu estava lá. Eu clamei ao Deus. Eu chorei, derramei as lágrimas necessárias. Mas o Senhor o tomou. E que seja feita a vontade de Deus. Agora eu não posso mais fazer nada, a não ser continuar a minha caminhada. Talvez você perdeu alguém querido, você perdeu um ente querido, você perdeu uma pessoa importante. Você diz, meu Deus, como que aconteceu? Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui. É preciso continuar a caminhada. Se virei para essa pessoa e diga, continue a caminhada, irmão. Continue a tua caminhada, irmão. Aprofunde as suas raízes no Senhor. Você vai encontrar a água, o Espírito Santo de Deus, que vai te consolar. Sabe o que a gente percebe, queridos? A gente vive num mundo onde é muita coisa. As informações são tão rápidas. E nós somos bombardeados por muitas informações. Se nós não vigiarmos, que não ficar loucos. E eu lembro daquela história do Chapolin Colorado, né? Que diz, o que será de mim, né? O pessoal dizia, né? Como é que era? E agora, o que será de mim, né? O pessoal do Chapolin. Quem poderá me defender? Quem poderá me defender, irmão? Quando você estiver assim, lembra do Chapolin. Era o Chapolin mesmo? Era, né? Lembra do Chapolin. O menino novo aqui nunca nem assistiu, né? Nós estamos velhos mesmo, ó. Meu Deus, que furo agora. Antigamente todo mundo ria, né? Lembra do Chapolin, irmãos? Quem é da antiga aí, né? Lembra do Chapolin? Quem poderá me defender? Ei, irmão, nós temos um Deus. Se vira para esse irmão e diga, você tem um Deus tão grande, querido. Profunde as suas raízes, irmãos. Em nome de Jesus. Sabe uma outra coisa? Eu quero já finalizar. Nós precisamos, queridos, princípios para crescer em tempos de crise. Ter unidade. Repita comigo, diga, ter unidade. Eclesiastes capítulo 4, do 9 ao 12. Olha a cara do Senhor. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta, o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Quer crescer, quer avançar em tempos de crise? Você precisa ter amigos. Você precisa andar em unidade. Amém, irmãos? Todas as pessoas que decidem andar sozinho, queridos, elas tendem a cair. E tendem a padecer por muitas enfermidades também. E uma delas é a depressão. Por quê? Porque muitas vezes se isolaram e decidiram viver só. Nós não fomos feitos para viver só. Amém, irmãos? Nós não fomos feitos, Júdice, para viver só. Não. Se nós fôssemos feitos para viver só, querido, o Senhor não tinha feito a Eva, estava só o Adão.
Amém? Mas o Senhor chama a Eva. E aí ele disse, olha, agora vocês vão crescer e multiplicar, coloca o nome dos bichos e vai embora. E nós estamos aqui. Então, queridos, nós precisamos de unidade. Lá em Eclesiastes, avançando, diz assim, também se dois dormirem juntos, eles se esquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de desdobras não se quebra tão depressa. Amém, queridos? Nós precisamos de unidade. Vem aqui o André, vem aqui o Felipe e vem aqui o Alex. Vem vocês, vem também, Denilson, vem pra cá. Vem aqui vocês, aqui embaixo mesmo, ó. Isso aqui, ó. Aqui, ó. Fica de frente pra lá. Aí, tá. Aí. Aqui, ó. Sabe o que é a unidade? É isso aqui, ó. Coloca a mão aqui. Aqui. Cotovelo. Pronto. Depois vocês passam o álcool aí, viu? Aí, ó. Isso aqui é a unidade, ó. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo é isso aqui, ó. Ei, vocês têm que andar assim. Vocês têm que achar unidade. Porque aí quando vem a coisa errada, quando vem aquilo que nos afasta dos caminhos do Senhor, que nos afasta do nosso propósito, que te chamar, que te puxar, vem, irmãos. Põe força aí para vocês também. Vamos lá, de novo, né? Quando vem aquilo, irmãos, que quer te afastar do propósito do Senhor, ó, não vai conseguir. O povo de Deus, ele tem que andar em unidade. Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos o corpo de Cristo. E a palavra fala que no corpo cada um tem a sua função. Você vira para esse irmão e diga, você sabe qual é a sua função no corpo, irmão? Ah, pastor, não sei não. Então vai orar, irmão. Ore que Deus vai te dizer. Amém, queridos? Todo tem uma função. Obrigado, pessoal. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Unidade. E unidade, queridos, não é nós temos o mesmo pensamento. Entenda uma coisa aqui. Existe uma diferença de unidade e unanimidade. Não é isso, meu amor? Unidade e unanimidade. A unidade não quer dizer que nós temos o mesmo pensamento. Cada um pensa diferente. Mas a unidade está relacionada a aquilo que for estabelecido, aquilo que for decidido, que no caso nosso é a palavra de Deus. É isso que nós vamos viver. Entenderam? É diferente da unanimidade. A unanimidade é quando todo mundo está pensando a mesma coisa, né? São unânimes no mesmo pensamento. Não, a igreja não é assim não. A igreja, até porque nós somos um corpo e cada um se comporta de uma forma, cada um específico em uma função. E nós andamos em uma unidade. E quem é o cabeça desse corpo? Cristo, o nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? E para finalizar, crescendo em tempos de crise, nós precisamos dar bom fruto. Lucas capítulo 6, 43 diz assim: porque não há boa árvore que dê um mau fruto, nem uma má árvore que dê um bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Ou, traduzindo, né? A boca fala do que está cheio o coração. Sabe, queridos, em tempos de crise, nós precisamos produzir e dar bons frutos. Porque fruto todo mundo dá. Mas tem muito fruto que é ruim. E o Senhor nos adverte a respeito disso. Uma árvore boa não produz fruto ruim. E uma árvore ruim não produz fruto bom.
E a pergunta para nós: que tipo de fruto nós estamos dando? O fruto fala de quem nós somos. O fruto fala de quem nós somos. Se você quer saber quem você é, olhe para os seus frutos. Amém, queridos? E o Senhor nos adverte a nós sermos homens e mulheres que dão bons frutos. E nós só podemos, queridos, dar bons frutos se nós estivermos o quê? Com as nossas raízes profundas. Volta aquele slide, Sanclay, dos bons, aquele outro anterior a esse, quando nós falamos de unidade, e vocês perceberam que tem uma mão aqui estendendo uma árvore à outra. E sabe uma coisa interessante das palheiras, queridos? Das palmeiras, é que as suas raízes, elas se conectam uma com as outras. E através dessa conexão, elas conseguem levar suprimentos uma para as outras. Inclusive água, que é o que elas mais precisam. Logo quando nós estávamos falando da unidade, se tem um irmão que está lá mais chuchuruzinho, se tem uma palheira que está mais dodóizinha, sabe o que as outras fazem? Levam suprimentos para que está necessitado. E ela vai melhorar. Isso é a palheira. E a natureza fala daquilo que a palavra de Deus é a vista testificada. Então, queridos, nós precisamos dar bons frutos. Em nome de Jesus. É como uma maçã. E a maçã é um bom fruto, é um belo fruto. E dentro da maçã tem várias sementinhas. E aquelas sementinhas, você vai jogar ela numa terra fértil, com propósito. Ela vai aprofundar as suas raízes. Ela vai crescer. E ela vai gerar uma outra árvore que vai dar outras maçãs. E o ciclo vai se repetindo. E em nome do Senhor Jesus, eu não quero falar aqui para alguém que dá bons frutos. Eu não quero falar aqui para alguém que é uma árvore. Eu não quero aqui falar para alguém que é uma fruta. Mas eu quero falar para alguém que vai ser responsável por gerar um bosque de árvores frutíferas para a honra e para a glória do nosso Deus. Um bosque de árvores frutíferas. Você já pensou isso, irmãos? Você olhar na tua velhice, na tua juventude, e você ver que aquilo que você fez valeu a pena, porque você vê frutos bons. Aqui ligou. Oi, som. Já. Nós estamos finalizando para a honra e para a glória do nosso Deus. Aleluias. Eu queria que você fechasse os teus olhos por alguns minutinhos. Que você pensasse tudo isso que nós falamos aqui nessa tarde. Como que nós podemos crescer em tempos de crise? Nós precisamos estar plantado. E estar plantado está relacionado à nossa identidade sobre quem nós somos. E talvez você, a sua identidade não estava bem afirmada em Cristo. Talvez você não sabia nem que você era um filho de Deus. Eu quero dizer, ei, queridos, você foi chamado. Você foi separado para ser filho do Altíssimo, embaixador de um reino de amor. O papai te ama, aleluias. E talvez você precisa então aprofundar as suas raízes. Porque talvez você viveu essa pandemia e talvez você não se aprofundou na palavra, talvez você não orou o que deveria orar, e o Senhor nos chama a aprofundarmos as nossas raízes. A Bíblia diz que nós temos, que o Senhor tem para nós, né?
A Bíblia diz que nós temos que renovar a nossa mente, para que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Existe uma vontade de Deus sobre nós, e nós precisamos, nessa vontade, nos posicionarmos, nessa vontade do Pai. E isso só vai ser possível se nós buscarmos nos aprofundar as nossas raízes. Isso só vai ser possível se nós decidirmos crescer. Crescer é uma decisão, queridos. Eu estou falando com uma geração de homens e mulheres online, estão presentes aqui, onde uma geração de homens e mulheres que vão crescer e vão produzir muitos e muitos bons frutos para a honra e para a glória do nosso Deus. Aleluias. Precisamos ter a unidade. Precisamos ter a unidade. Nós somos o corpo de Cristo. Nós andamos firmados em um mesmo propósito. Nós precisamos de amigos, pessoas que nos motivem a avançar, pessoas que nos motivem a chegar a lugares onde o Senhor quer que nós venhamos chegar. Pessoas que vão ser instrumentos de Deus para potencializar aquilo que já está dentro de nós. Nós precisamos ter unidade, nós precisamos de amigos, e nós precisamos, queridos, dar frutos, nós precisamos frutificar, e frutos bons, e frutos bons, e frutos bons, e vai jorrar de você, frutos bons, e a Bíblia vai dizer que em todo tempo fazei ao bem, e ao seu tempo você vai colher, e de repente você vai começar a colher coisas boas brotando, coisas boas surgindo em todos os lugares, aonde você estar, aonde você passar, as coisas boas vão acontecer e você vai ficar maravilhado. E isso tudo, queridos, é porque você tem sido um homem e uma mulher que produz bons frutos. Aleluias, Pai.